Muitas pessoas relatam que às vezes elas veem pequenos pontinhos escuros passando assim na frente da visão, como se fosse um mosquito, um mosquitinho, um pontinho preto, voando assim na frente dos olhos da pessoa. Isso existe, isso pode ocorrer e tem um nome, chama mosca volante. E hoje a gente vai falar sobre isso, um tema muito importante, tanto pela frequência que acontece, que é muito comum realmente de acontecer, tanto também pela importância das consequências dessa situação, dessa mosca volante, porque em alguns casos pode denotar problemas graves na visão. Você vai entender ao longo do vídeo o que eu quero dizer com isso. Hoje a gente vai falar sobre mosca volante. Meu nome é Gilson, eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Moscas volantes são pequenos pontos escuros, mas pode aparecer também como se fosse uma manchinha, uma mancha, que passa de uma forma meio ondulada, passando assim na frente da visão da pessoa. Ou como se fosse uns filamentos, alguns círculos, ou até mesmo pode parecer como se fosse uma teia de aranha, passando assim na frente da visão da pessoa. Ela pode ir de um lado para o outro, pode acontecer, de ficar ondulando, e geralmente é isso que a pessoa vê, é o quadro mais comum. Muitas vezes o paciente relata isso quando eles estão lendo, ou quando, por exemplo, a pessoa olha fixamente para uma parede lisa, uma superfície lisa. A pessoa olha, por exemplo, uma superfície lisa e começa a enxergar esses pontinhos assim na frente, como se fosse um pontinho preto passando. E isso acontece também em ambientes mais claros, é também mais comum de acontecer. Tipo quando a pessoa olha para o céu, isso é mais fácil de acontecer nessas situações. Então, só para poder resumir, pode acontecer de frente com uma parede mais clara, ou então às vezes no céu, ou ambientes mais claros mesmo, quando a pessoa olha de uma forma mais divagando. Muitos pacientes falam que acontece dessa forma. E como que isso acontece? Como que ocorre isso? O nosso olho, os nossos olhos, eles têm uma parte gelatinosa que chama vítreo, é um gel mesmo, tipo uma gelatina. Só para você saber, o nome correto é humor vítreo. E ele é composto por ácido hialurônico. É composto também por microfibrilas de colágeno, raras células que são chamadas de hialócitos e água, sendo que a água ela é responsável por 99% do volume total do vítreo. Essa parte gelatinosa ela fica entre a retina e o cristalino, ela fica ali, ela envolve aquela parte, ela ocupa aquele espaço. Agora imagina que pequenas partes desse gel, pequenas porções, elas podem acabar se descolando e isso acaba condensando, como se formasse um sólido, um pedacinho mesmo, um pedacinho desse gel que descolou da retina. Isso acontece porque com o passar do tempo, esse ácido hialurônico ele vai mudando a sua concentração e isso pode acabar causando um descolamento do vítreo. O vítreo se descola da retina. Agora é importante frisar uma coisa aqui, deixar bem claro. Uma coisa é descolamento de retina e outra situação é o descolamento do vítreo, são coisas diferentes. Isso que eu acabei de citar, eu acabei de falar. Tudo bem? Bom, aí quando a luz passa dentro dos olhos, dentro do olho, ela para nesses pontinhos e acaba fazendo uma sombra na retina. E com isso, a pessoa acha que o pontinho está fora, mas na verdade, esse pontinho está dentro do olho. Agora eu vou citar para você alguns sintomas desse descolamento do vítreo posterior. Vou passar para você alguns sintomas. Eu vou deixar o nome aqui embaixo para você entender como é que funciona. Um dos sintomas são esses que eu acabei de falar. São essas moscas volantes que a gente está falando hoje, que é o assunto de hoje. Mais uma vez, moscas volantes ou floaters. Outro sintoma também são os flashes de luz, que a gente chama de fotopsias, que a pessoa fica vendo. Isso pode acontecer também. Isso também é um dos sintomas que podem ocorrer nesses casos. Agora, um ponto importante é quem são os pacientes que têm mais propensão a ter essa situação, a ter esse tipo de condição. Pessoas que têm miopia, alta miopia, e quanto maior o grau, maior a chance disso acontecer. Pessoas com mais idade também, pessoas que já operaram de catarata ou tiveram algum tipo de inflamação intraocular ou até mesmo algum trauma. E também são as pessoas que têm mais propensão ao descolamento de vítreo e consequentemente a ter mosca volante. Olha, quem quiser saber mais sobre mosca volante, sobre descolamento de vítreo e sobre também descolamento de retina, vai lá no meu Instagram. Eu falo muito sobre isso também no meu Instagram. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina,
saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories ou até mesmo em forma de reels. Enfim, acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. E para quem quiser mais detalhes, tanto sobre retina quanto vítreo, acesse meu conteúdo exclusivo na Hotmart. E para quem gostar, eu criei várias aulas onde eu falo de oftalmologia e de visão, de uma forma geral. Um material que ficou muito bonito. São aulas lindas, super importantes para quem tem suspeita de glaucoma, doenças de retina, córnea, tem tudo lá. Orientações, dicas de medicamentos, alimentação, descobertas recentes, pesquisas super novas de cada assunto, sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Está na Hotmart. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem estiver acompanhando essas aulas recebe acesso exclusivo ao nosso grupo de oftalmologia do Telegram. Confere lá porque está muito legal. Agora, em relação ao tratamento, precisa tratar? Olha, se não tiver nenhum descolamento de retina, na maioria dos casos a gente nem trata. E com o passar do tempo, a tendência é diminuir esses sintomas. Agora, se os sintomas forem muito intensos, se a gente perceber, por exemplo, se o ultrassom revelar que tem um descolamento de vítreo muito importante, a gente pode fazer, por exemplo, uma cirurgia, que é a vitrectomia. É uma indicação em alguns casos. Ou seja, desse jeito é um procedimento cirúrgico. Ou então, vamos supor que a causa das moscas volantes seja um descolamento de retina, aí já é diferente. Ou algum sinal que indica um provável descolamento de retina, aí sim se torna um caso mais delicado. Tem caso que a gente pode fazer laser, tem caso, por exemplo, que a gente tem que indicar uma cirurgia. E assim, o que for necessário para cada caso. Mas um descolamento de retina já requer um olhar mais delicado. Mas sempre lembrando, cada caso é um caso. Agora um detalhe, tem alguns estudos revelando que fatores na dieta podem ajudar nisso ou até melhorar. Mas a gente precisa ainda aprofundar muito nesses estudos. A pessoa pode perguntar assim, como que eu vou saber qual que é a causa dessas minhas moscas volantes? Primeiro, a gente tem que fazer o exame de fundo de olho, a gente tem que indicar que a pessoa passe por um especialista, fazendo também um ultrassom para poder mostrar como que está o vítreo, a retina, a gente pode indicar um OCT, são vários exames. E o médico oftalmologista, ele vai avaliar e vai saber indicar o que fazer em cada caso. Agora, uma curiosidade, o nome mosca volante vem da Roma Antiga, vou colocar também aqui embaixo como que escreve. Ou seja, o homem já convive com isso há muito tempo. Tudo bem? Essa é uma condição antiga, uma situação antiga. Mosca volante já incomoda as pessoas há muito tempo. E só reforçando aqui, pessoas que já tiveram traumas na cabeça, na região dos olhos, ou por exemplo, boladas muito fortes na cabeça, elas têm mais propensão a ter essa condição, a desenvolver essa situação. Então, cuidado com os traumas na região da cabeça. Todo cuidado é pouco. Aqui em Belo Horizonte, teve um jogador uma vez que teve um descolamento de retina de tanto trauma na cabeça, de tanto tomar bolada na cabeça com muita força, e acabou descolando a retina. Infelizmente, é uma coisa que pode acontecer. E também um outro ponto importante são os pacientes que têm um alto grau de miopia. Esses pacientes têm que ter uma atenção redobrada. E se a pessoa começar a perceber que está tendo mosca volante, tem que examinar para poder determinar qual que é a causa e tratar corretamente. Combinado? Um assunto muito importante e é importante que a gente trate corretamente sempre. Grande abraço!